Graças a Deus, meus irmãos, tudo bem? Nós temos falado sobre o ensinamento de Cristo aos seus discípulos, sobre o cristianismo em si. E na primeira parte desse estudo, começamos em Mateus capítulo 5, do versículo 1, né, ao 3, e assim nós fomos até a oitava parte, né, que é o versículo 12 do Mateus 5. Agora, para resumir, que nós vamos entrar em outra área, essas foram as bem-aventuranças, eu gostaria de falar, né, fazer uma conclusão dessa parte, para que nós possamos entender. São tantas coisas, né? Protestantismo, evangélico, protestante, evangélico, cristão, mas e nós falamos que somos todos irmãos, amém, em Cristo, mas é interessante notar sobre o aprendizado de Cristo. E Cristo realmente ensinou, né, e como os discípulos deviam ser. Jesus Cristo ele não era uma pessoa mágica, não era uma pessoa mística. Né? Jesus Cristo era o Filho de Deus, ou o Deus encarnado, como queira pensar. Aquele que morreu na cruz e ressuscitou. Os ensinamentos dele fugiam do contexto humano como foge hoje em dia. E nesse texto, só para a gente resumir, né? E na próxima, parte 10, vamos estar continuando, Mateus. E o texto completo, ele vai assim, ele narra dessa forma. Ele fala sobre as bem-aventuranças, então, a prática da convivência do ser humano com o próximo, do ser humano com Deus. E ele finaliza no 10 ao 12, falando sobre a relação do mundo com essas pessoas, que tem uma relação divina, uma relação segundo a vontade de Deus com o próprio Deus, que é uma restauração de vida, e também o tratamento e o cuidado, a empatia, que hoje em dia é coisa bonita de falar, empatia, ou mais que isso, né, com o próximo. Não é você estar certo com toda a verdade, mas a palavra também nos ensina que a verdade sem amor, ela não traz transformação, não traz mudança, então de nada vale. E o texto diz assim: vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo. Então, depois que ele escolheu os discípulos no monte ali, ele foi lá escolher os 12, aqueles que estavam em volta, daí ele subiu ao monte e começou a ensinar. E agora ele sai de um contexto em que falava para todos e mostrava todos os milagres que tinha a todos, mas agora ele dedica um tempo. Ele sabe que o tempo dele na Terra está a acabar, ele tem algo a cumprir. E a partir do momento ele começa a dedicar um tempo aos seus discípulos, aqueles que iam continuar. Porque no final ele fala assim, vocês vão fazer coisas maiores do que eu fiz. Né? As pessoas que iam continuar. Aqueles que em Atos 2 começaram a ensinar a doutrina dos apóstolos, que não era a doutrina deles, mas sim a doutrina que eles aprenderam de Cristo. E o texto fala assim, bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da... E aqui no 10, parando um pouquinho, ele falou sobre as bem-aventuranças, até o 9. E para que ninguém tivesse dúvida, que isso, talvez alguém está pensando, não, então se eu fizer tudo isso, eu vou estar muito bem nesse mundo. As pessoas que me odeiam, o mundo do jeito que está, ele vai me olhar de forma diferente, ele vai me amar. A pessoa em que eu chorar, a pessoa que eu tratar bem, as pessoas em que eu tiver humildade de espírito vão me amar. Então o mundo ele vai me aceitar. Mas daí Jesus, ele já sabendo, e para que ninguém ficasse enganado, pensando que tudo isso ia trazer para eles prosperidade, ia trazer bens materiais, né? Jesus, ele chega e fala assim, depois disso, ele fala assim,
Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Amém? Jesus, aquele que nasceu numa manjedoura, né? Que nasceu de forma simples da Virgem Maria, uma mulher simples, né? Tendo como padrasto, como pai terreno, José, o carpinteiro, que viveu de uma forma simples e pregou para os simples, conhecido por sua sabedoria, por seu conhecimento, mas que chegou para muitos e mostrando ali na prática de vida como se vivia, chegou para alguns senhores da lei que falaram, não, nós vamos te seguir. Ele falava assim, bem, pássaros têm seus ninhos e raposas os seus covis, mas eu não tenho o filho do homem, ou eu não tenho um homem na minha cabeça. Vocês querem me seguir dessa forma? É uma pergunta tanto para aquela época quanto para essa época. Você quer seguir Jesus dessa forma? Jesus também, em outro tempo, quando disseram que queriam seguir ele, falou, não, espera que eu vou enterrar, né, o meu pai. Isso aqui, ele fala assim, ó, você que se dedica, coloca teu coração no pai, na mãe, isso e aquilo, você que olha para trás, você que não pega a sua própria cruz para me seguir, né? Ele fala assim, então você não tem como você me seguir, porque você não se agarrou, você não está indo. Jesus aqui está ensinando que a bem-aventurança são para aqueles que de todo o coração procuram a transformação e fazer algo sem pensar em algo terreno a receber. Porque coisas materiais, como um dia também ele já falou, a traça corrói, a ferrugem corrói, a traça come. Ele vem ensinar aqui que se alguém estava junto dele, pensando que se fosse humilde de espírito, se chorasse, né, se fosse misericordioso, se tivesse compaixão, se fosse pacificador, seria aceito pelo mundo. Ele falou assim que ele não foi aceito pelo mundo. Ele fala assim que ele sofreu no mundo, mas ele venceu o mundo. A palavra do Senhor fala assim que aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. Nesse texto ele mostra para as pessoas, de começo até o 9, ele fala como deve ser a nossa posição de amor e de sentimento e de santidade, de separado, porque quando se fala em santidade não é você ser santo, porque é melhor que os outros, mas a sua posição de separado é ser diferente, mas o mundo não vai aceitar. Para falar a verdade, quando ele olhar isso, ele vai ter ciúmes ou inveja da situação que você vive. Como é que pode alguém viver dessa forma? Como é que pode alguém aturar? É interessante que quando nós falamos a palavra cristão, falamos hoje de evangelho, as pessoas parecem que não pensam nisso. O negócio, eu fico imaginando quando a palavra do Senhor, e muitos falam disso nesse momento de pandemia, sobre Jó. Né? Jó não queria fazer uma troca com o Senhor. O pensamento dele nunca foi isso. Ah, porque você fez alguma coisa, eu não fiz. Porque você queria alguma coisa, eu não queria. Porque você seguia e fazia tudo certo para Deus, porque você tinha tudo. Se você perder tudo, você larga dele. Jesus aqui mostra que se alguém estava ao lado dele, resolveu ser discípulo dele, é um bem-aventurado, um bom caminho escolheu. Um caminho de paz, um caminho de tranquilidade, um caminho sem ambição. E não digo, o pessoal fala, então não posso ter nada, não. Tem pessoas que confundem isso. A primeira palavra da Bíblia, quando criou o homem, falou assim, viver do suor do seu rosto, quem sabe vai para andar e vai colher. Mas também uma coisa que ele fala interessante, que as pessoas confundem, é dominai sobre. Dominar não é ser dono, mas é dominar o conhecimento sobre aquilo. Então, todo ser humano tem capacidade de dominar uma arte de escrita, dominar uma arte de engenharia, dominar uma arte de medicina, dominar uma arte de negócios e dominar uma arte de plantação, de colheita, de criação. E assim, com isso, conseguir almejar e conseguir algo maior. Por isso que quando alguém entende em Lucas falando sobre isso, fala assim, ai de vocês ricos, né? Porque já estão fartos. E alguém fala assim, porque rico não vai para o céu? Não. Porque deixou seu coração na riqueza. Ai de vocês que sorri, porque um dia vão chorar. Por quê? Sorrir da desgraça dos outros.
Mas aqui ele está explicando, para a gente finalizar sobre isso, é o seguinte. Bem-aventurado vocês, se escolheram a vontade do Senhor, o caminho do Senhor, seguiu o que Jesus ensinou. Independente do que você passe agora, porque não significa que o pacificador receberá paz. No seguinte, olhar a paz e conseguir algo do mundo. Porque ele fala assim, bem-aventurados vocês que são perseguidos, né? Porque buscam a minha justiça. Vejam bem. Se você busca paz, você busca a paz de Deus, não a paz porque é para você. Ah, eu quero paz. Por quê? Porque para mim é cômodo. Por quê? Porque eu quero ter razão. Porque eu sou cristão, porque eu frequento a igreja, porque qualquer igreja que seja, então eu tenho razão. E daí eu fico pesando a mão de Deus sobre o que é julgado sobre mim. Mas, tipo assim, você está pensando no que é melhor para Deus, o que é melhor para o próximo, o que é a vontade de Deus, ou no que está sendo melhor para você? Aqui ele deixou bem claro. Bem-aventurado vocês que têm esse coração humilde, esse coração essa identidade que chora, você que tem fome de justiça, sede de justiça, você que tem misericórdia, você que é puro de coração. Mas ele chega a ser bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Se você é perseguido, se você faz tudo isso, não pense que o mundo vai se agradar com você, ou vai te dar uma cadeira, ou é isso que você está esperando. Tem gente que espera isso. Ele não fala nada disso. Eu acho interessante que na época de Jesus, Jesus também não veio para falar para ninguém pegar um poder político, ou não veio se sentar na cadeira, tanto que quando ele desceu de Jerusalém, ele desceu para Jerusalém. Primeiro que ele foi criticar o templo. Ele entrou dentro do templo e falou assim, que raça de víboras, o que vocês estão fazendo na casa de meu pai? E eles ficaram irritados, e quem ficou irritado com o próprio Jesus foi o próprio povo dele, porque queria que ele entrasse no reino de Roma e destruísse tudo, e ali virava, não, vamos retomar Israel. E ele vem mostrar para aquele povo. E interessante, só puxando alguns trechos, quando ele seca a figueira, falando que a figueira estava ali para dar fruto, dando exemplo de Israel, e ela não estava fazendo o que ela veio a ser feita. Parecia frondoso, mas não tinha fruto. Ele vai lá, coloca a mão e ela seca. Dizendo que se não servia para isso, então o povo que foi colocado para fazer a diferença, para transformar, era o povo que estava oprimindo, que estava querendo poder, ou que estava levando vantagem entre os poderes. Eu fico imaginando, e eu quero perguntar hoje, lembra esse texto, leia em casa, Mateus 5, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 12, então nós vamos continuar. Analise o que está acontecendo à sua volta, mas primeiro também analise o que está acontecendo em sua vida e as atitudes que você tem tomado. É o que eu sempre faço. Alguém fala assim, mas pastor, tem o Antigo Testamento, eu sou cristão. E como todo cristão, eu acredito que Jesus veio revelar a vontade do Pai. Veio revelar o que os antigos não estavam entendendo sobre o que Deus queria. Veio restaurar um povo que estava sendo massacrado por uma religião falsa, enganosa, que estava oprimindo o povo, tirando vantagem dele. Isso entristece o coração de todo cristão. Isso faz com que um cristão chore. Um cristão humilde de espírito chega na presença do Senhor e fala, Senhor, o que está acontecendo nesse mundo? Esse povo precisa se humilhar, se colocar na presença do Senhor. É um povo cristão que chora de Senhor, por que está toda essa enganação? Por que as pessoas não buscam realmente o seu ensinamento? Porque senão não teria sentido Jesus vir revelar a vontade do Pai e ensinar aqui, ensinamento dele para os discípulos, se você é discípulo. Jesus ele ensina algo maravilhoso, ele ensina a simplicidade de um caminho de transformação. Mas nem que teu corpo tenha que ser morto para ressuscitar na glória. Ele fala sobre um reino, ele fala assim, ó, se nessa vida você tenta a pacificação, você tenta fazer as coisas certas, você busca as coisas certas, você busca o melhor pelos outros, fique tranquilo. Porque se tem uma coisa que todo ser humano tem medo, e que Cristo Jesus tirou, foi da morte. E quando alguém perde o medo da morte, não tem nada que o segure mais. É isso que ele ensinava aqui. O reino dos céus. Faça a sua parte, porque o Senhor está contigo. E se você acredita numa vida só nessa vida, você está completamente enganado. Você está aqui, mas a sua vida é eterna com Deus.
Se ela é eterna com Deus, você pode viver 80, 100, 120 anos. Mas você tem uma eternidade para viver com Deus em paz. E quando você chegar lá, você sinta no teu coração que você fez o que é certo. O seu espírito esteja em paz. Essa carne, ela passa. Paladar você não vai ter. Você não vai ter olhos, carne para ver. Até a ressurreição. O novo corpo. Mas eu quero dizer para você que o que Cristo está ensinando é isso. Não pense que o mundo vai se agradar com você. Não pense que você vai ser amigo do mundo, mas aqui também não está dizendo mundo sobre pessoas. Você tem que ser a diferença. Por isso que nós vamos continuar depois falando que o cristão é o sal da terra e a luz do mundo. Ele é o que faz isso. Mas nem que ele tem que sofrer. Coloque isso no seu coração. Leia Mateus 5, de 1 a 9. E depois você vai ler Mateus. Depois que você ler isso, prestar bem atenção no que Jesus estava ensinando. E talvez imagine o pessoal em volta ali. O pessoal é paz. Se fizer tudo isso, eu estou tranquilo. O reino é meu, a terra é minha, é tudo meu. Eu vou me dar bem, esse mundo vai ter que me respeitar. Aí o Senhor vem e fala assim, do 10 ao 12, fala assim, você que foi perseguido. E Lucas fala assim, não se perturbe você que foi perseguido, porque os profetas que vieram antes de você foram perseguidos. Então por que você não vai ser diferente? Eu fico imaginando que alguém fala, mas isso é coisa do Antigo Testamento. Gente, quando Jesus morreu e ressuscitou, o povo judeu foi perseguido. O povo, os cristãos foram perseguidos, e até muito tempo, até Constantino ali perseguido. Alguém vem dizer que não existe perseguição, eu acho, não tenho certeza, o cristianismo cresceu foi por causa da perseguição mesmo. E será que hoje em dia é diferente? As pessoas têm medo de falar, eles não tinham, o pessoal morria na arena, e hoje a pessoa quer prosperidade. As pessoas viam, como fala ali na Bíblia mesmo, Saulo, tirando as famílias de dentro e matando as famílias. Estevão que foi morto, apedrejado. E hoje em dia a pessoa acha que é tudo legal, beleza? Não. Transformação vem da gente, e para ter transformação precisa de mudança. Eu não estou falando de guerra, eu estou falando de pacificação. Eu não estou falando de briga. Porque ele também ensina. Se você tem alguma coisa com o teu irmão, resolva. Não antes de chegar na justiça. Agora, se ele pedir a sua veste, dá capa também. Se ele te pede para andar 1 quilômetro, anda 2 quilômetros. Pensa nisso. Coloca isso no teu coração. O que é ser cristão para você? O que tem sido ser cristão para a igreja hoje em dia? Que Deus nos abençoe. Fique com Deus. E até o próximo estudo.